Começar. Acho que a gente já pode começar, né? O Marcelo já chegou, já são 10h05. Fique à Uhum. vontade aí para começar. Estou por aqui. Bom, muito obrigada. Bom, bom dia novamente. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Lê. Bom dia a todas as pessoas que estão nos acompanhando também pela gravação do YouTube. É um prazer estar mediando esse encontro, é um prazer falar de comunicação, sobretudo articular a comunicação com saúde mental. Então, espero que esse encontro agregue para todos nós. Bom, para quem não sabe, a INHA Live é uma iniciativa mensal da INHA em promover saúde mental de forma aberta, gratuita, para todas as pessoas e para todo o nosso ecossistema que tem interesse em se debruçar em assuntos relacionados à saúde mental, tanto do ponto de vista pessoal e também do ponto de vista profissional. Hoje, né, no mês de fevereiro, nossa temática é sobre comunicação. A gente vai falar um pouco sobre comunicação não violenta em um contexto como uma nova competência essencial para ambientes saudáveis. Quando a gente fala de comunicação, tanto o sujeito que emite uma mensagem, quanto o sujeito que recebe uma mensagem, tudo isso se articula com saúde mental. Então, durante o nosso encontro, a gente vai entender um pouco mais sobre essa relação e ver como que a comunicação pode ser assertiva ou não, ou como que essa comunicação pode ser sim uma comunicação violenta. Então, hoje a gente vai se debruçar sobre esses assuntos. Mas antes disso, quem sou eu? Quem que é essa pessoa que vos fala? Bom, muito prazer para quem não me conhece, eu me chamo Daniela Rosa. Ainda sou estudante de psicologia, me formo agora em junho. Estou inclusive muito ansiosa aí para minha formatura. Atualmente eu sou estagiária da Enia Health. Eu perpasso tanto o núcleo comercial quanto o marketing, auxilio também o psicólogo da Enia, que é o André. Então, eu perpasso aí por esses três núcleos, tento auxiliar. E também, dentro da INHA, uma das atribuições ao meu estágio é o estudo contínuo. Então, um pouco do que vai ser apresentado aqui para vocês é justamente um pouco do que eu estudo dentro da INHA. Então, eu realizo algumas pesquisas, realizo alguns estudos com a supervisão do meu orientador e supervisor, o André. E aqui eu vou estar apresentando para vocês um pouco das minhas pesquisas sobre comunicação. Dando continuidade ao meu currículo, eu também sou pesquisadora, eu produzo pesquisa científica em saúde mental. Eu realizo pesquisa pelo projeto PIVIC. O PIVIC é um programa institucional voluntariado de iniciação científica da minha faculdade. Então, nesse programa, a gente se debruça sobre assuntos relacionados à saúde mental, inteligência emocional, equilíbrio, paz. Então, é um programa voltado para esses assuntos. E por fim, sou escritora dramatúrgica e estou me aventurando também nas palestras ultimamente. Bom, reitero que é um prazer estar aqui mediando esse encontro e espero muito poder agregar aí um pouquinho que seja na jornada de vocês no que diz respeito à saúde mental e comunicação. Bom, vamos lá. Antes de começar o nosso encontro, eu gostaria de fazer um convite para vocês. O meu convite não é com o intuito de expor ninguém, nem nada nesse sentido. Mas eu gostaria que vocês, dentro aí do conforto de vocês, não precisa abrir a câmera, né? Vocês levantassem 5 dedinhos e conforme eu for lendo algumas asserções, vocês podem ir abaixando o dedo se você se identificar com elas. O intuito dessa dinâmica é justamente a gente ir se conscientizando a quais situações de comunicação violenta nós já fomos ou ainda somos expostos, tá? Então, eu vou ler aqui a primeira asserção. Se você se identificar, pode abaixar um dedinho. Primeira asserção. Abaixe um dedo se você já recebeu um feedback duro. E detalhe, que esse feedback esteja ali dentro, claro, né, do ambiente de trabalho. Todas essas asserções são voltadas para esse contexto organizacional. Eu, particularmente, já recebi, então eu vou aqui abaixar um dedinho, porque eu me identifico com essa afirmativa. Segundo, abaixe um dedo se você já pegou uma tarefa sem clareza nenhuma e mesmo assim foi cobrado como se tivesse entendido tudo. Então, se alguém em algum momento te atribuiu uma tarefa e nesse percurso você ficou com um pouco de dúvida, de incerteza, e apesar disso, ainda assim foi cobrado de você um ótimo desempenho nessa atividade. Terceira coisa.
Abaixe o dedo se você já descobriu decisões importantes tarde demais e sentiu que não fazia parte do time, né? Se você já descobriu, no caso. Então, por exemplo, o time tomou uma decisão muito importante para o andamento da empresa, da equipe. E quando essa decisão chegou até você, já era tarde demais, você não poderia opinar mais sobre ela. Então, se isso já aconteceu durante a sua vida organizacional, durante o seu trabalho, pode abaixar também mais um dedo. Quarta asserção. Abaixe um dedo se você já foi interrompido no meio de uma fala ou se você sentiu que a sua ideia foi descartada antes de existir. Então, durante uma reunião, se alguém já te interrompeu ou se nem consideraram a sua ideia como possibilidade, também abaixe um dedo se você se identifica. E por fim, abaixe um dedo se você já leu uma mensagem que soou fria, grosseira ou distante. Hoje é muito comum que as empresas, a equipe como um todo se organize por meio do celular, por meio dos grupos. Então, se em algum momento algum gestor, algum colaborador, qualquer pessoa da equipe já tenha te mandado uma mensagem um pouco fria, distante, indelicada, pode abaixar um dedo também. Bom, reitero que aqui o objetivo não é excluir ninguém, mas eu, em específico, me identifico com essas cinco afirmativas, né? Eu já fui aí gestora comercial por 6 anos e já vivenciei, infelizmente, esses cinco momentos aqui que eu li para vocês. E o que esses cinco momentos, que esses cinco fatos têm em comum é que todos aconteceram por conta de uma comunicação que não foi assertiva, por conta de uma comunicação violenta. Então, hoje, o que a gente vai trabalhar é entender quais que são as possíveis técnicas de comunicação assertiva que podem ser implementadas no ambiente organizacional e também do ponto de vista pessoal, para que acontecimentos como esse, que eu citei agora há pouco, que a gente foi se identificando, para que esses acontecimentos não continuem acontecendo ou que a gente tenha um jeito, um manejo adequado para lidar com cada uma dessas afirmativas. Bom, então por onde que a gente vai perpassar aí ao decorrer do nosso encontro? A gente vai primeiro entender quais são os aspectos conceituais da CNV. Para quem não sabe, CNV é a sigla para comunicação não violenta. Nós vamos entender os princípios da comunicação não violenta. Depois, a gente vai entender os quatro componentes e, por fim, a gente vai relacionar comunicação não violenta com saúde mental. Durante todo esse percurso, se vocês forem tendo alguma dúvida, se vocês forem realizar alguma contribuição, podem levantar a mãozinha ou então colocar aqui no chat, tá? Que no final a gente vai sentar aí discutir sobre essas questões. Bom, Dani, o que que de fato é comunicação não violenta? Bom, comunicação não violenta é uma técnica, uma linguagem ou um processo de comunicação assertiva focada na empatia e na compaixão. Bom, comunicação não violenta é um termo que inicialmente surgiu a partir das pesquisas do Rosenberg. O Rosenberg, ele lançou esse livro, Comunicação Não Violenta, tendo a sua primeira edição publicada em 1999 e a sua última edição publicada em 2006. E o intuito do Rosenberg era justamente tentar propor um modelo de comunicação no qual as pessoas se sentissem escutadas e verdadeiramente ouvidas. E principalmente no qual as pessoas conseguiam ir tomando consciência daquilo que elas estavam falando ao ponto de se sensibilizar com a sua fala. Então, quando a gente fala de comunicação não violenta, esse termo, né, não violenta, talvez possa nos remeter a um palavrão ou a uma fala de baixo calão. E também, mas não necessariamente, né? Não apenas isso. Quando a gente fala de comunicação não violenta, existem microviolências que devem ser consideradas da nossa linguagem, que às vezes a gente reverbera, que a gente verbaliza sem ter consciência delas. Então, por exemplo, quando a gente fala de um deboche, de uma fala de um cunho desrespeitoso, tudo isso é microviolências que no dia a dia, às vezes, no intuito de nos defender, na psicologia a gente usa muito o mecanismo de defesa, né, que é esse conceito que inconscientemente a gente tenta se defender o tempo todo de algumas intercorrências da vida.
Nesse movimento, talvez de tentar se defender, a gente pode, como reflexo, emitir uma comunicação não assertiva, uma comunicação violenta. Então, o objetivo justamente da comunicação não violenta é trazer essa técnica de comunicação assertiva focada na empatia e na compaixão. Isso aqui é muito importante, porque a gente tem como filosofia, como ideia base da comunicação não violenta, a ideia empática, uma ideia empática e uma ideia baseada na compaixão. E daqui a pouco a gente vai entender do que se trata essas duas ideias. Aqui eu trago para vocês uma frase sobre comunicação não violenta. O Rosenberg, nesse livro que está aqui printado para vocês a foto, ele tenta definir comunicação não violenta da seguinte forma: nossas palavras, em vez de serem reações repetitivas e automáticas, tornam-se respostas conscientes baseadas no que estamos percebendo, sentindo e desejando. É justamente aquilo que eu falei da consciência. É justamente esse processo de autoconsciência, entender o que a gente de fato está verbalizando, para a partir disso o outro se sentir verdadeiramente ouvido, para que a mensagem também chegue no outro de uma forma assertiva e não de uma forma defensiva ou que o outro se sinta atacado. Então, o objetivo geral da comunicação não violenta é esse. Bom, aí você me pergunta, Dani, quem que foi Rosenberg? Eu gosto muito de trazer o contexto sócio-histórico do autor que a gente está estudando, justamente para a gente entender de onde que está vindo essa ideia, sabe? De qual realidade que está saindo esse conceito. Rosenberg, ele foi um psicólogo clínico norte-americano. Inclusive, ele viveu de 1934 a 2015. Ele também foi educador e mediador de conflitos. Ele teve aí toda a sua trajetória voltada para a clínica e para a educação. E Rosenberg, ele se debruçava, sobre a abordagem humanista. E para quem não tem conhecimento ou familiaridade, a abordagem humanista, inclusive, é uma das bases filosóficas da Gestalt terapia. Ela se debruça na ideia de entender o sujeito de forma holística, ou seja, como um todo, o sujeito biopsicossocial, considerando todos os aspectos do sujeito, não só o biológico, não só o psicológico, mas biológico, psicológico, social e todas as esferas da vida do sujeito. Então, o Rosenberg tinha essa influência da Gestalt terapia, né, da base humanista, sobretudo pelos estudos de Carl Rogers. E uma coisa muito importante de se pontuar é o contexto que ele vivia. Então, ele vinha de uma família judia. E é importante falar sobre isso porque, infelizmente, Rosenberg, ele foi vítima de muita violência estrutural, de muita intolerância por conta das suas crenças. Então, esse contexto violento, onde ele via as pessoas se comunicando muitas vezes com um diálogo muito duro, ele se questionava. Por que as pessoas utilizam as palavras de uma forma ofensiva, de modo a atacar a outra pessoa? Então, a partir desse cenário que Rosenberg se propõe a estudar uma forma de comunicação no qual as pessoas consigam se sentir verdadeiramente ouvidas, escutadas, acolhidas e, principalmente, ele propõe um estilo e uma técnica de comunicação baseada na não violência. Tem aqui até uma frase que eu coloquei que diz assim, né? Isso é uma frase do livro. Ele diz: Fiquei impressionado com o papel crucial da linguagem e do uso das palavras, justamente por conta desse contexto que ele vivia de violência e de intolerância também. Agora, dentro dessa ideia que a gente já entendeu um pouco o ponto de vista conceitual e o ponto de vista histórico da comunicação não violenta, a gente vai entender o que de fato é e o que não é. Eu imagino, né? Eu suponho que vez ou outra vocês já possam ter escutado esses termos em algum momento da vida de vocês. E o meu objetivo aqui é justamente desmistificar algumas coisas e reafirmar outras. Então vamos lá, o que de fato não é a comunicação não violenta. Primeiro, a comunicação não violenta, ela não é um manual de comunicação rígido, fixo, engessado. Até porque, quando a gente fala da comunicação não violenta, ela pode ser utilizada tanto do ponto de vista intrapessoal quanto do ponto de vista interpessoal, ou seja, é um tipo de comunicação, é uma técnica a ser utilizada
tanto para com você quanto para com outro. Isso também modela de acordo com o contexto. Então, a técnica da comunicação não violenta no contexto organizacional, ela tem uma roupagem. A técnica da comunicação não violenta, talvez em um contexto afetivo, ela já vai ter uma outra roupagem. Por isso que não é um modelo fixo, engessado, ele é moldável, até para considerar as questões subjetivas do sujeito, do indivíduo que está ali se submetendo a ela. Segunda coisa, comunicação não violenta não é falar certinho, de forma rebuscada ou artificial. O que é muito importante se pontuar. Existe uma falsa ideia de que se comunicar de forma assertiva é utilizar as melhores palavras, é ter um vocabulário vasto. Não, se comunicar de forma assertiva, a gente já está entendendo aqui pela introdução que eu fiz, está muito mais ancorada em uma comunicação diretiva, em uma comunicação empática, em uma comunicação baseada na compaixão, do que de fato ter palavras rebuscadas, ter um vocabulário vasto. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É importante fazer essa distinção. Terceira coisa é que a comunicação não violenta, ela não garante que uma relação não tenha conflitos. Isso aqui é muito importante. Nós já temos inúmeros estudos que comprovam a eficácia da comunicação não violenta e a sua aplicabilidade em vários contextos, sobretudo no contexto organizacional. Então, daqui a pouco eu vou trazer para vocês uma pesquisa que mostra que um ambiente, né, que teve aí como base a aplicabilidade da comunicação não violenta, teve muito mais sucesso e naquele ambiente teve muito mais relações saudáveis. Mas isso não significa que ela é ela vai dar uma garantia exata de que toda relação não tenha conflitos, porque isso depende de uma série de fatores e não só da forma que você se comunica ou verbaliza uma situação, tá? O quarto ponto é que comunicação não violenta, ela não é perder a espontaneidade na comunicação. Isso é importante se pontuar também, porque não significa, mais uma vez, que vai ser uma comunicação engessada, uma comunicação ríspida, uma comunicação muito monótona. Ela é moldável, sabe? Ela é personalizada de acordo para o contexto que ela tá. E agora a gente vai entender o que de fato é a comunicação não violenta. Bom, primeiramente, a comunicação não violenta ela é uma técnica de comunicação assertiva. É muito importante pontuar isso, porque quando eu falo de comunicação assertiva, eu estou falando que eu tenho um receptor, que é um sujeito que recebe uma mensagem, e eu tenho o emissor, que é o sujeito que emite uma mensagem. A comunicação não violenta é justamente essa ponte entre emitir uma mensagem e receber uma mensagem. Então, essa ponte aqui ela se debruça em um lugar assertivo, em um lugar empático. É se comunicar de uma forma assertiva, empática, de modo que o outro não se sinta atacado e sim ouvido e acolhido com o que você está dizendo. Segunda coisa, a comunicação não violenta é um jeito de se comunicar de forma empática, baseada na escutativa e na responsabilização. Quando a gente fala de responsabilização, se articula muito com o que a gente viu agora há pouco de consciência. Quando eu tenho consciência do que eu estou falando, é muito mais seguro que eu me responsabilize por aquilo que eu estou dizendo. Então, esses conceitos, eles vão se emaranhando, eles vão se atrelando para que de fato a gente entenda o que é o conceito da comunicação não violenta. Terceiro ponto, que a comunicação não violenta, ela é uma comunicação livre de julgamentos, preconceitos ou discriminação. Isso aqui é um fato, não existe se comunicar de forma assertiva, emitindo ou verbalizando qualquer tipo de desrespeito, de preconceito, de intolerância. Ainda mais que agora a gente falou ali do contexto do Rosenberg, que era justamente tentar sair desse lugar intolerante, agressivo, e ir para um lugar muito mais pacífico e assertivo. E por fim, comunicação não violenta é sobre ter clareza e direção, empatia e interesse genuíno. Quando a gente entender um pouco sobre quais são os quatro componentes da comunicação não violenta, a gente vai entender melhor do que se trata esse interesse genuíno. Mas já adianto que é muito mais sobre o sujeito estar 100% ativo e escutar de forma 100% ativa o que o outro está falando sem necessariamente ele já ficar ali pensando o que está falando enquanto o outro verbaliza. Então, existe aí uma diferença, daqui a pouco a gente discute melhor. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre a importância de falar da comunicação não violenta nos contextos institucionais.
Aqui eu trago um print para vocês que eu tirei de um documento do do Ministério do Trabalho, juntamente com o governo federal, que é uma tabela do documento de guia sobre fatores de riscos psicossociais, é o documento da NR1. E aí eu tirei esse print aqui porque esses são de fato os fatores de riscos psicossociais. E dentre esses fatores, boa parte deles, quando a gente olha aqui, por exemplo, mas relacionamentos no local de trabalho, trabalho em condições de difícil comunicação, baixa clareza da função. Vários desses fatores, eles acontecem justamente por ausência de uma comunicação assertiva, né? Então, não dá pra gente falar que todos eles dependem de uma comunicação, que a gente sabe que não, né? Existem outras vertentes que perpassam, por exemplo, quando a gente fala aqui de assédio, a gente está falando de um contexto mais social, mas a maioria desses fatores aqui, eles acontecem por uma ausência de comunicação, por um ruído de comunicação. Eu achei importante trazer isso, porque a gente vai ver agora pesquisas que apontam como que a comunicação influencia no contexto organizacional. Bom, essa pesquisa aqui, ela foi inicialmente feita na faculdade de Harvard, e aí, os pesquisadores da USP, eles modelaram para a realidade brasileira, inclusive foi publicada, na Revista de Administração Contemporânea em 2021. E o que que aconteceu? Eles basicamente pegaram algumas empresas, que aproximadamente cerca de quase 200 empresas, e fizeram um levantamento de como essas empresas elas tinham um clima organizacional antes da aplicabilidade da técnica da comunicação não violenta e como que ficou depois. Então, olha que interessante. O que que os resultados apontaram, né? Apresentaram uma média de redução de 30% nos conflitos entre funcionários e registraram uma melhoria de 25% no clima organizacional, com consequente aumento de 15% na motivação das pessoas colaboradas. Ou seja, essa pesquisa é só para ilustrar o que eu estou falando, de que já tem inúmeras pesquisas científicas nacionais e internacionais que comprovam que um ambiente psicologicamente seguro, onde tem ali uma comunicação assertiva implementada, ela reduz muito o risco de conflitos organizacionais e também de rotatividade. Isso aqui é importante ser pontuado. Quando a gente fala de comunicação não violenta, é sempre importante pontuar que ela se debruça em dois pilares principais, que é a empatia e a compaixão. É muito importante falar de empatia e compaixão, porque, infelizmente, aí existe uma falsa ideia de que esses dois conceitos, eles não têm dado tanta importância quanto eu acredito que eles dão, né? Então, é importante frisar que aqui eu estou falando da empatia e compaixão do ponto de vista psicológico e não do senso comum. E é isso que a gente vai desmistificar aqui. Por um exemplo. Existe uma falsa ideia de que empatia é meramente se colocar no lugar do outro. Eu acho isso importante de ser pontuado, porque empatia é um conceito muito mais amplo do que meramente se colocar no lugar do outro. E eu arrisco dizer que se colocar no lugar do outro é até uma falácia, porque não é possível literalmente se colocar no lugar do outro, porque o outro é o outro. O outro é o outro com a sua história, com a sua construção social, com a sua construção subjetiva. E por mais que talvez você e alguma pessoa tenham passado por situações parecidas, ainda assim, essa pessoa e você, vocês têm construções diferentes, vocês têm uma visão de mundo diferente. Então, é importante considerar esse viés da subjetividade para entender que a empatia não é meramente se colocar no lugar do outro. Mas então, o que seria empatia? Segundo Rosenberg, no livro, né, Comunicação Não Violenta, sobretudo na página 133, ele diz que a empatia é a compreensão respeitosa do que o outro está vivendo, sem perder a diferenciação entre eu e o outro. Então, é justamente o que a gente está falando. Você é você, o outro é o outro. Por mais que exista uma boa intenção em se colocar no lugar do outro, entende-se, portanto, que o que mais aceitável que seja feito de acordo com a psicologia
é uma escuta ativa, uma compreensão respeitosa e uma sensibilização do que o outro está falando. Então, isso é muito mais aceitável, de acordo com a psicologia, do que esse conceito senso comum de que meramente empatia seja se colocar no lugar do outro. E aqui tem uma frase também que o livro cita, né? Que é assim: eu consigo me aproximar do que você sente sem me tornar você. Empatia é isso, é justamente essa compreensão respeitosa, entendendo que você e o outro é o outro, e apesar disso, você se sensibiliza com o que o outro está trazendo para você. Compaixão, ela se articula com a empatia. Por quê? Uma vez que empatia é se sensibilizar com o que o outro está falando e produzir uma compreensão respeitosa, a compaixão, ela já é a mobilização diante dessa compreensão respeitosa. Então, por exemplo, quando lá no PCCM, no curso de Primeiros Socorros em Saúde Mental, quando a gente fala sobre encorajar a pessoa a pedir ajuda, isso é nada mais, nada menos do que uma atitude baseada na compaixão, porque é justamente isso de, diante do que eu observei, eu me sensibilizei e a partir disso eu te ofereço um apoio, um suporte, ao passo de se mobilizar para algo. Então é importante aqui realizar essa pontuação e frisar também que compaixão, ela não é uma ideia baseada em pena, em assistencialismo, em apaziguamento da violência. Não é sobre isso, pelo menos não para psicologia. A gente está falando de um lugar muito mais de um processo emocional, cognitivo, que envolve ali reconhecer o sofrimento próprio ou do outro, ao passo de se mobilizar para auxiliar nesse sofrimento e, claro, sem julgamento. Então, a gente já entendeu a base conceitual do que é comunicação não violenta. Nós também já entendemos o ponto de vista histórico que a gente falou do Rosenberg. E também, agora há pouco, a gente falou das bases, né? Das bases filosóficas, focada na empatia e na compaixão. Agora a gente vai entender quais que são os quatro componentes da comunicação não violenta. Que técnica é essa que auxilia o sujeito a se comunicar de uma forma assertiva? Bom, gente, essa técnica ela é baseada em quatro passos muito simples e fundamentais, e por mais que sejam óbvios, eu reitero que o óbvio tem que ser dito e principalmente tem que ser aplicável no nosso dia a dia. Bom, a comunicação não violenta ela se baseia em quatro componentes: observação, sentimento, necessidade e pedido. A gente vai ver de forma detalhada sobre cada um deles. Primeiro componente é a observação. A observação, ela diz respeito a observar o que realmente está acontecendo em determinada situação ou diálogo, questionando sem julgar. Aqui é muito importante realizar uma pontuação. Quando eu falo observação, não é o simples fato de ficar olhando uma situação. É olhar essa situação 100% presente, e lembra lá da empatia e da compaixão, e também diferenciando o que é interpretação de fato. Porque cognitivamente, nossa tendência já é observar uma situação e fazer uma interpretação dela. Então, a comunicação não violenta, ela nos traz para esse lugar, porque uma vez que a gente já coloca o viés pessoal de interpretar a situação, essa situação ela já está enviesada pela nossa perspectiva. Então é interessante diferenciar o que é o fato do que está sendo observado e a sua interpretação sobre esse fato. Então esse ponto da observação está muito mais relacionado nesse lugar de observar, separando essa intenção pessoal desse lugar um pouco mais fato, verídico, né? O que de fato está acontecendo e não está pensando sobre o que está acontecendo. O segundo ponto é o sentimento, e aqui a gente já percebe um viés mais pessoal. Uma vez que a observação já é um viés um pouco mais impessoal, o sentimento já é mais pessoal porque puxa para si. Sentimento. Entender qual o sentimento, a situação despertada depois da observação. Perdão, que a situação desperta depois da observação. Nomear o que sente, distinguindo o sentimento de pensamento. O sentimento é basicamente como que você está se sentindo diante do que você observou, né? Então, considerando que o que você observou foi um fato e não a sua opinião, diante do que foi observado, como
que isso chega até você? O quarto componente é a necessidade. A partir do sentimento despertado, reconhecer quais necessidades próprias estão ligadas a ele. Então, vocês percebem que é uma cadeia? Primeiro você observa, depois você se autoconhece, vê como que você está se sentindo. Posteriormente, você impõe a sua necessidade. A sua necessidade é aquilo que você preza, são os seus valores, são as coisas que são inegociáveis para você. E por fim, diante do que você observou, diante do que você sentiu, e diante também da sua necessidade, você faz um pedido. Esse pedido é um pedido claro, né? Que é fazer uma solicitação específica, clara, afirmativa, evitando frases abstratas, vagas ou ambíguas. Isso aqui é importante, porque uma comunicação assertiva é uma comunicação clara, é uma comunicação no qual o outro entenda de fato qual que é a sua necessidade, qual que é o seu sentimento. E a partir desse movimento do outro entender qual que é a sua necessidade, qual que é o seu sentimento, existe aqui uma relação de compaixão, existe aqui uma relação de empatia, existe aqui uma relação de entrar em contato com aquilo que está acontecendo com você. E isso possibilita potência, isso possibilita comunicação assertiva. É importante pontuar isso, de acordo com Rosenberg. E aqui eu trago para vocês um exemplo, e aqui eu só digo que é um exemplo fictício, claro, do que seria, por exemplo, uma comunicação assertiva, uma comunicação não violenta, em um contexto organizacional, em um contexto de trabalho. Vou ler aqui com vocês. Um colaborador tem chegado cerca de 20 a 30 minutos atrasado nos últimos dias. O gestor percebe que isso está afetando o fluxo da equipe, especialmente porque ele abre o atendimento inicial do setor. O gestor decide conversar utilizando a técnica da comunicação não violenta. Como que seria essa conversa, então? Vamos lá. Primeiramente, do ponto de vista da observação, o gestor diz o seguinte: percebi que, nesta semana, você chegou entre 20 a 30 minutos após o início do expediente em 3 dias. Ou seja, é o fato. Inclusive, até o anunciado lá disse isso. Então, é o fato, não é uma interpretação pessoal do gestor. Sentimento. Sinto muito se tem acontecido alguma coisa. Eu me preocupo com o seu bem-estar. Estou aqui para te ouvir. Ou seja, diante do que ele percebeu, ele colocou como que ele se sente. Sinto muito, né? Se tiver acontecendo alguma coisa, eu me preocupo com você. Então, ele tá preocupado, né? Que é o sentimento de preocupação. 4, necessidade. Para mim, é importante que as pessoas da equipe estejam cuidadas e tenham apoio quando algo começar a pesar. Então, diante do que ele observou e diante do que ele sentiu, ele está colocando aqui para ele a necessidade, ou seja, o que que ele preza, né? Ele preza que as pessoas da equipe estejam cuidadas, que as pessoas da equipe tenham um apoio quando algo começar a pesar. E por fim, o pedido. Por isso, sempre que algo fugir da rotina ou você precisar de ajuda, me avise. Estamos aqui para apoiar e ajustar o que for possível. E esse pedido é um pedido claro, é um pedido diretivo e muito objetivo, sem deixar nenhuma dúvida do que o gestor está querendo com aquela conversa. Então, esse aqui seria um exemplo fictício de uma comunicação não violenta em um contexto organizacional, e reitero que ele pode ser moldável para um contexto pessoal também. Aqui eu trago um slide para vocês, só para a gente reforçar a ideia de que a empatia, a compaixão, ela se articula entre si e a partir disso ela se articula com saúde mental. Uma vez que eu tenho diálogos baseados em empatia, na compaixão, é certo, né? É possível, é posto que esse diálogo promova a saúde mental ou do colaborador ou do interlocutor de forma geral. E aí, já aqui me encaminhando para os finalmente, eu trago uma frase do Carl Rogers. E aí, lembrando, o Carl Rogers, ele é um dos grandes pensadores aí da psicologia humanista. Ele diz o seguinte: quando alguém realmente nos ouve, sem nos julgar,
sem tentar nos moldar, é incrivelmente libertador. Faz-nos sentir maravilhados ao perceber que somos compreendidos. E é isso, eu acho que nada do que eu fale chegue perto do peso dessa frase, que inclusive é muito utilizada pelos psicólogos. É uma pessoa ouvida, uma pessoa que se sente ouvida, que se sente escutada, é um lugar de potência. É potência, é potência, é potência. Eu acho importante frisar isso. Por isso que a gente fala tanto de uma comunicação assertiva, de uma comunicação empática, de uma comunicação não violenta. E aqui eu não estou falando só do fato de verbalizar algo, mas também de receber. E aí vocês sempre lembram que comunicação é emitir e também receber informação do meu interlocutor. Bom, aqui eu trago as referências que eu utilizei nesse slide. Eu utilizei como base central o livro de comunicação não violenta, técnicas para aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais, do Rosenberg, publicado em 2006, a última edição. Trago também a pesquisa que eu trouxe para vocês. Quem tiver interesse, eu posso encaminhar, inclusive, a pesquisa completa. E, por fim, também, os meus slides, eles se debruçaram no livro do Carl Rogers sobre tornar-se pessoa. É um livro curtinho, super interessante também. Quem tem interesse de ler, é um livro muito centrado na pessoa. Então, quem tem interesse, é uma ótima leitura. Agora eu abro para perguntas, contribuições, sugestões. Estou aberta a quem quiser contribuir de alguma forma. Pode falar, meu querido. Eu tenho uma pergunta, Dani, mas primeiro eu quero agradecer porque foi muito rico, foi uma linguagem simples, mas muito direta. E acho que isso faz com que qualquer pessoa, né, que não seja da área da psicologia, consiga acessar algum desses conhecimentos. Eu tirei um recorte aqui de um slide onde você fala dos passos da comunicação, né? Então você traz a observação, eu estou lendo aqui, estou pegando minha Uhum, cola do lado aqui. claro. Sentimento, necessidade e pedido. Aham. A pergunta que eu quero trazer é se você sugere algum treinamento individual que eu possa colocar no meu dia a dia, porque hoje existe uma dificuldade muito grande entre o que eu estou falando, existe um hiato de tempo, né, que passa por Uhum, vários filtros cognitivos e o que a pessoa de fato está recebendo, né? uhum, E o intervalo de tempo entre a resposta, eu tenho percebido nas conversas que eu tenho tido, não existe um tempo para que esses quatro itens, ou pelo menos uma parte deles, seja absorvido, né? E as respostas às vezes saem de uma forma, num lugar muito automático, uhum, enfim, com a aceleração dos processos, com a necessidade de performar que permeia todos nós ultimamente. Como que tem algum treinamento que eu consiga aumentar esse espaço entre o estímulo e a resposta, sabe? uhum. Para que eu possa passar por esses, pelo menos um deles, e devolver de uma forma mais não violenta? Que pergunta maravilhosa. Então, eu concordo com você que a nossa sociedade está cada vez mais imediatista. Então, a gente não tem tempo de sentar para ter um diálogo de verdade. E talvez parar para passar por cada uma dessas etapas seja algo um pouco engessado e trabalhoso, quando a gente pensa nessa sociedade, né, fluida. No entanto, eu acredito que o momento exato de tentar se comunicar de forma assertiva é diante de um momento que precisa de uma comunicação assertiva. Então, durante a nossa vida e as nossas relações intrapessoais e interpessoais, nós temos intercorrências, conflitos, situações que necessitam de um manejo exato de comunicação. E aí, quando a gente fala desses quatro componentes, por mais que aqui eu coloque eles de forma muito destrinchada e sequencial, é, não existe uma ordem exata. E quanto mais você vai tendo consciência do que você está falando, isso vai se tornando de forma mais fluida. Então, por exemplo, eu utilizo essa técnica da comunicação não violenta, sobretudo os quatro componentes, em todas as áreas da minha vida. E eu sempre utilizo
hoje em dia já de forma muito mais natural, porque eu já entendi que diante de uma situação, por exemplo, se eu me expor de uma forma que eu esteja interpretando a ação e não olhando o fato, que aí já entra na observação, eu já entendi que talvez o outro nem me escute da forma que eu gostaria de ser escutada. Então, esse fluxo, né, ele é treinável, ele é adaptável. Nem sempre a gente consegue parar e pensar, não, eu preciso observar, depois eu preciso sentir, depois eu preciso. Nem sempre isso acontece, mas sempre que você sentir essa necessidade, é importante que você tente, pelo menos, porque com o passar do tempo, isso vai se tornando mais automático e fluido, sabe? Vai acontecendo assim. E um outro ponto que eu trago é a gente já se comunica, sabe? A gente já conversa de qualquer jeito. Então, por que não tentar se comunicar de uma forma que o outro verdadeiramente te escute, de uma forma que o outro não se sinta atacado, entende? Então, já que a gente já se comunica de qualquer forma, por que não adotar essa postura assertiva? Por que não treinar isso na medida do possível, claro, dentro da sua realidade e principalmente dentro do seu contexto social? Respondi? Mais alguma perguntinha? Mais alguma contribuição? Se tiver alguma coisa aí no chat também, me ajuda a ler. Enquanto não tem nenhuma mensagem aqui, não. Acompanhe. Tudo bem, então. Eu continuo à disposição. Quem tiver interesse, quem se sentir necessidade de conversar, eu estou aqui à disposição. Agradeço imensamente a presença de vocês, todo mundo que chegou, todo mundo que ficou aqui até o momento. Agradeço também quem está nos acompanhando pelo YouTube, pela gravação do YouTube. Muito obrigada pela presença. Obrigada, pessoal. Desejo a todos um ótimo dia, uma ótima quarta-feira, um abraço carinhoso e muito obrigada. Tchau, Dani. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada.